Senhor presidente da Casa, vereador Antônio Henrique, senhora vereadora Magali, vereador Rocha, componentes da mesa, demais vereadores, minhas senhoras e meus senhores. O vereador Vino fez algumas considerações aqui sobre a existência e não utilidade próspera daquele centro comercial, daquele centro que existe ali em Cruzeiro do Nordeste, construído no governo de Eduardo Campos, parece o segundo governo, e que não foi o único em Pernambuco. Foram construídos outros, parece que um em Pesqueira, que parece também que não teve sucesso, um em Salgueiro, e segundo Gutenberg me falou certa vez, Gutenberg Grangeiro Maciel, que foi secretário aqui, o de Salgueiro estava dando certo. Aqueles centros comerciais, eles foram construídos fazendo uma fé muito grande na potencialidade da agricultura familiar. E a agricultura familiar não tem essa potencialidade toda. Na nossa região, no nosso semiárido, a agricultura familiar, na minha visão, eu não sou autoridade nisso, não sou especializado nisso, mas é uma agricultura de sobrevivência. O agricultor do nosso semiárido, ele precisava de muito mais do que recebe, do que é investido na sua região. São coisas para sobrevivência, seguro-safra, um tipo de benefícios que ajudam, mas também há um certo desvio de personalidade e de outras coisas nisso aí. Uma agricultura sem nenhuma mecanização, tudo manual. Uma agricultura sem créditos subsidiados, que tem que ter subsídio. A América do Norte, Estados Unidos, subsidia o plantio de algodão na Califórnia, para que o agricultor tenha lucro quando não está dando lucro. Aqui, eu plantei algodão um tempo, fazer uma experiência, quando fui colher, verifiquei que a diária do colhedor do algodão era maior do que se vendesse todo o algodão que ele apanhava. Então, não existe políticas voltadas para uma melhoria mesmo, substancial do homem do campo. Tudo isso que se faz aí são paliativos, para agradar, para ajudar a sobreviver. Pega um produto da agricultura familiar, um bode, leva para a feira para você ver por quanto é que vende lá. Tem cara que quer comprar por R$8 o quilo. Lhe pressiona para você vender. Não vale quase nada. Um bode na nossa região, para ele dar 15 quilos, é um sucesso. Você vai vender aquele animal por R$100, R$120, R$130. Essa é a potencialidade, é uma das potencialidades da nossa agricultura, da caprinovinocultura. Então, aquilo ali confiou nessa potencialidade, confiou no perímetro irrigado de Ibimirim, queria, Ciro Gomes até falava nisso, queria se fortalecer, mas quase que não saiu do canto. Confiava em invernos, confiava numa série de coisas. Confiava até futuramente no terminal de embarque de cargas, na Transnordestina e Cruzeiro do Nordeste. E nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Inclusive se tentou um contrato de se trazer mercadoria de vários setores de Pernambuco, setores de irrigação, para vender ali. Nas primeiras feiras se tentou, deu certo, depois acabou porque não deu mais. Economicamente não foi viável. Então ali faltou um planejamento profundo naquilo ali. Eu acho, na minha visão, repito, talvez superficial, se acreditou demais na potencialidade dessa agricultura familiar. Quem é que vai para ali vender queijo? Quem é que vai para ali vender carne de bode? Essas coisas aí, que além de ter pouco preço, não tem acondicionamento, tem uma série de problemas ali. Então é preciso se repensar o que fazer com aquilo. Eu acho que o governo do estado devia criar setores para discutir aquilo ali, para ver o que é que pode se viabilizar, para não ficar aquilo ali como todos dizem, um elefante branco,
tendo um gasto com energia e não ter uma utilidade, um retorno, principalmente para o município. É preciso criar novas alternativas. Quem tiver sugestões, ponha na mesa e vamos abrir o debate. Outra coisa é essa questão de construções irregulares próximas ao cemitério. Olha, muito convenientemente essa lembrança, essa semana eu fui procurado por um morador ali de perto, e ele pedindo que eu falasse à prefeitura, interferisse, porque a prefeitura proibiu que algumas pessoas avançassem irregularmente na sua construção, porque no governo anterior, e eu disse isso aqui várias vezes, e ninguém me contestou, foi liberado totalmente. Lá mesmo, eu não sei se é exatamente nessa região que Vossa Excelência falou, mas o prefeito liberou, cada um puxou como quis. Então fica o atual prefeito nessa situação. Se não consentir que o pessoal puxe para a frente suas propriedades, vão ficar com raiva porque o outro deixou que os outros puxassem. Essa é a forma errada de se fazer política. Isso é uma politicagem desgraçada. Então está criado o problema. Eu disse a ele, olha, eu vou procurar me informar, mas eu não vou pedir para ninguém fazer e estimular construir nada irregularmente, não, porque isso é uma incoerência. Você critica uma coisa e depois defende. Eu não sei se é a mesma região, mas tem esse problema ali perto e é capaz de ser lá. Essa questão de escola, definição de gênero. A escola, eu acredito, a sala de aula é o ambiente mais sagrado, depois da casa da pessoa, é a escola e depois a igreja, as igrejas. Porque na escola todo dia se discute coisas novas, mas na escola também existem processos horrorosos de preconceitos vários contra quem está ali dentro. Eu me lembro de uma turma, eu era professor de 6ª série de ginásio, até um dos meus filhos, Ivan Márcio, estudava nessa turma. Todos os alunos tinham um apelido, e todos os apelidos eram pejorativos. Ventão, dentão, assim, cabelo pichão, era tudo assim. Então, nas escolas, tem muito, é o tal do bullying, que já causou suicídio de rapazes e moças aí, por causa das perseguições, das coisas. O cara sabendo que vai se formar amanhã, e sabendo que na hora que ele levantar para receber o diploma, com o pai e a mãe, um grupinho vai começar dizendo coisa com ele, sobre sua sexualidade, sobre coisas que talvez o pai e a mãe não sabem. Isso é pressão, já teve gente que se suicidou por causa disso. Então a escola precisa cuidar disso, mas primeiro as pessoas adultas têm que se abrir para a realidade do mundo de hoje, que não é como o mundo de antigamente, não. Essa questão de sexo é coisa complicadíssima, e é preciso procurar entender. É preciso procurar entender. Inclusive, tem desvios de explicações por aí, de entendimento. Silêncio, por favor. Sobre esse assunto, onde as pessoas, sem lerem, sem ouvirem, sem procurar se informar de pessoas que têm mais conhecimento, formam conceitos errôneos. Há até uma ala de uma igreja aí que fala que o homossexualismo é uma coisa do demônio. Coisas desse tipo. Então a escola tem que debater essas coisas. Tem que abrir. Cada um tem que ser respeitado na sala de aula de acordo à sua realidade. Ninguém tem o direito de ridicularizar, de ofender a realidade, a orientação sexual de ninguém. É preciso entender, estudar, procurar ver como são as coisas, para poder todo aluno na sala de aula ser tratado de forma igual aos outros. É muito errado essa prática que muitos fazem, muitos pais, segregam os filhos que não têm a orientação sexual que eles queriam, obrigam os filhos a morarem em outro lugar, em outros lugares, fora do convívio de casa.
por uma coisa desse tipo, quando aquele filho tem que ter o mesmo valor dos outros, o mesmo respeito dos outros, até uma ajuda maior. E eu me lembro sempre que o Dr. Reis dizia, quando perguntava, dos seus 10 filhos, Dr. Reis, qual que o senhor gosta mais? Aquele que precisar mais de mim. Então, o filho que a gente gosta mais é aquele que mais precisa da gente. Se você perceber no meio de sua família um problema desse tipo, um filho ou uma moça que não tem aquela orientação sexual tradicional das outras, você, ao invés de segregá-la, de condená-la, você tem que se aproximar e tem que dar apoio, tem que ajudá-la para enfrentar os desabores da vida, que são muitos. A questão da homofobia é uma coisa grave dentro das escolas. E essa questão de sexo, de definição de sexo, é para discutir isso. Para não deixar isso crescer dentro da cabeça dos jovens. Para eles respeitarem a diversidade sexual do outro. Eu vejo essas conversas, eu vejo essa homofobia muitas vezes em conversas de pessoas bem próximas de mim. Eu arengo com elas. E a gente tem que, com o tempo, a gente tem que se abrindo mais para o mundo e mudando esses conceitos. Ficando uma pessoa mais rica em termos de humanidade. A gente tem que se humanizar sempre. Entender muitas coisas. Aqui Tadeu falou um caso de essa questão de suicídios. Alguns casos de suicídios têm outra origem. E um desse rapaz, um desses que morreram aí, eu fui informado que tinha sérios problemas de vida sentimental, de vida amorosa. Então se diz que o amor é o ridículo da vida, se diz um bocado de coisa, até coisas boas, mas para certas pessoas o amor é o abismo final da vida. Morrem por causa disso, por problemas gerados de sofrimento originado de causas amorosas. Muitos homicídios acontecem por causa disso. Pessoas que não conseguem superar, também porque não tiveram ajuda, não tiveram orientação, tiveram talvez mais críticas do que sugestões e apoios. Então, nessa questão aqui, a escola tenta se humanizar mais nisso aqui. Abrir o debate em sala de aula, falar sobre essas coisas abertamente, para ver se dessa forma... Vereador, um minuto. Vereador, por favor. A gente vê hoje a televisão abordando certos temas complicadíssimos. Coisas de que nunca se falou na televisão. E a gente vê a rejeição de muita gente. Como é que se coloca um assunto dessa natureza? Por que não se colocar o assunto? Não faz parte da vida? Estava escondido, estava, como se diz, no armário, estava submerso, então tem que se fazer o debate. Tem que se ter você conhece para depois então você fazer o seu senso crítico. Primeiro você tem que conhecer a causa, todas as causas, para poder então você fazer o seu juízo de valor. É melhor do que manter sempre aquela linha. E a gente vindo, quando vai chegando nessa fase de ser avô, muitas vezes a gente tem que ter uma visão sobre certas coisas dos netos mais moderna que os pais, porque às vezes os pais não têm, a gente tem que interferir. Então a escola tem que ser apoiada em todas essas mudanças, visando humanizar-se, visando tratar o seu aluno como um ser humano, estudar todos os lados dessa humanidade dele, para que ele se torne um ser melhor e consiga ter uma vida melhor. E o professor tem uma função extraordinária. Professor é aquele tipo de profissional que mais influencia na vida os que passam por ele. Mesmo quando ele não quer influenciar, ele influencia. Porque a convivência é muito grande, ele tem que se posicionar, ele tem que mostrar caminhos, e ele tem que mostrar caminhos para o bem. Tem que ser preparado e tem que saber que a função dele é uma função nobre e a responsabilidade é muito grande. Então, acho que essa escola, ela está se enriquecendo. Está se enriquecendo. E os alunos que passarem por ela com essas novas modalidades de abordagem desses temas, esses alunos vão ter condição de serem mais tratados de forma mais humana futuramente. É a maneira que eu vejo, é a minha opinião, e respeito a de qualquer um que não pense igual a mim. Senhor presidente, muito obrigado.